Fala, viajante, como é que vocês estão? Tudo jóia? Se você ainda não me conhece, eu sou Emanuel Lourenço, do canal Viajante Inexperiente. E o intuito do nosso canal é para que a minha inexperiência de um dia, que se tornou experiência, te ajude a transformar a sua inexperiência em experiência e uma experiência agradável. Eu tenho a certeza de que alguma coisa que me ajudou e aqueles perrengues que eu passei lá na frente, todas as dicas que eu vou passar para vocês aqui, tenho certeza que se vocês aplicarem, vocês irão te ajudar muito. Irá te ajudar muito porque muitas vezes uma simples dica vai fazer com que a gente tome outras atitudes e economize. E eu acredito que o maior intuito de quando a gente vai iniciar uma viagem, quando a gente vai planejar uma viagem, é economizar. E aqui a gente está para falar da vida real, né? Aqui dá para a gente falar da vida real, que realmente é difícil mesmo, é caro, é complicado e cada realzinho que a gente economize vai ajudar bastante. Então, para quem não conhece, eu sou o Emanuel Lourenço. Se você ainda é novo por aqui, já clica ali, ó, em se inscrever para que hoje você ainda consegue contar. Eu fui o 30º inscrito no canal e quando o nosso canal estiver bastante grande é bom, né? Quando o nosso canal estiver bem grande, né? O que vai acontecer? Vai fazer com que você fale, olha, fui um dos primeiros inscritos e as dicas me ajudaram bastante. Hoje, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha viagem para Nova York, como que eu a planejei, de onde eu saí e pode ter certeza que eu corri um risco muito grande, mas isso me ajudou bastante. E eu considero, até anotei algumas coisas aqui, que eu considero que é muito importante a gente levar em consideração quando a gente vai planejar uma viagem, o item mais importante, que é a flexibilidade da data. Flexibilidade da data. Por quê? A gente sabe que tanto Nova York quanto outros países, nós temos, e também até no Brasil, né, tempos de alta temporada, tempos períodos onde a passagem fica mais cara, período onde a estadia fica mais cara e até a alimentação fica mais cara. Então é muito importante a gente ter, se você tem flexibilidade de datas, uma ferramenta que ajuda a gente bastante é o Google Voos, o Google Flights, onde a gente consegue colocar a data que eu vou, a data que eu volto, eu consigo ver dentro do Google Flights quais são, até hoje as empresas nacionais elas também fazem isso, né? Para que você consiga, se eu for na segunda e voltar na terça, ou na segunda e voltar na próxima terça, vai estar uma tarefa mais barata e assim por diante. Então, o Google Voos ajuda bastante e quando você faz a sua simulação pelo Google Voos, eu vou deixar até o link na descrição para que vocês conheçam a ferramenta, se vocês não conhecem, é importante, interessante, que vai ajudar bastante. Ela faz com que você conheça empresas que você não conhece. Então, eu lembro que eu coloquei de onde eu estava saindo, que é o próximo tópico que a gente vai falar, coloquei de onde eu estava saindo, fui para Nova York, de Nova York eu ia para Paris, e aí o que aconteceu? Eu vi que tinha outra empresa que eu não conhecia e que me proporcionou uma passagem bem mais barata. Então, flexibilidade da data, isso é o mais importante. Eu julgo que o mais importante e entender, nessa data está acontecendo o quê? Cheguei em Nova York num dia muito legal. Eu cheguei dia 29 de maio. Cheguei dia 20, acho que 28, 29 de maio. Não me lembro muito bem, mas depois eu coloco para vocês. 29 de maio. E aí eu tava no evento, cheguei num evento muito legal. É o Manhattan Hand. Acho que é isso que fala. Acho que é dessa forma. Se tiver algum professor de inglês, escreve a pronúncia para mim. Onde o pôr do sol está alinhado com as ruas transversais de Manhattan. E aí fica muito legal, as pessoas ficam no meio das avenidas ali para tirar foto. Imagina os prédios aqui e o sol se pondo no meiozinho ali, ó. Muito legal. E eu vou deixar uma imagem para vocês do que eu fiz lá. E ponto primordial, esse dia flexibilidade da data. Então esse é o ponto primordial. Se você pode ter flexibilidade, escolha com base na sua flexibilidade. Verão, é outono, é inverno, o que vai acontecer? E se for outono, verão, inverno, vai também impactar na quantidade de roupas que você vai precisar de levar para a sua viagem. Outro ponto, baixa temporada, a gente falou, se você puder viajar na baixa temporada, vai te ajudar muito, 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 muito. Né? É claro que, por exemplo, na Europa,
época de frio é baixa temporada. Estados Unidos e a Europa em si, quando está no verão, quando está iniciando o verão, então eu fui no início ali do verão, então as pessoas estão mais na rua, então o clima está muito mais agradável, as pessoas estão mais alegres e assim por diante. Consequentemente, pode ser que seja valores mais altos também. Então eu fui final de maio, início de junho, então foi bem legal. Eu aconselho quem puder ir nessa época, vale muito a pena você ir para Nova York nessa época, onde você tem temperaturas muito boas, parece o outono brasileiro, né? Temperaturas muito amenas, e isso vai te ajudar bastante a economizar em levar roupas, economizar até a própria alimentação. Outra coisa importantíssima, o local de partida, o local de onde você está partindo. Eu estou partindo, por exemplo, eu saí de Aracaju, né? Eu saí de Aracaju e fui por São Paulo. Então é muito importante a gente ter a real noção de onde a gente está partindo. Eu vou partir, por exemplo, se eu estou em Minas Gerais, eu posso partir tanto do Rio, São Paulo ou Belo Horizonte. Se eu estou no Nordeste, de onde eu posso partir? Se eu estou no Sul, de onde eu posso partir? E aí, lá no final do vídeo, eu vou deixar uma simulação aqui para que vocês entendam o risco que eu corri, porém deu certo, né? Porém deu certo. E quando você se planeja, quando você coloca na ponta do lápis, fica muito mais fácil. Outra coisa importantíssima, definir muito bem o que você vai fazer lá. Definir muito bem o que você vai fazer lá. Por quê? Por exemplo, se você vai para Nova York, você quer fazer tudo. Mas defina muito bem o que você quer fazer. Por exemplo, quando eu estive em Nova York, eu tinha muito bem definido que eu queria visitar a Estátua da Liberdade, os roteiros pagos, né? Então isso vai impactar nas suas finanças, no seu planejamento. Então os roteiros pagos. Então eu tinha muita clareza que eu queria visitar a Estátua da Liberdade, a ilha da Estátua da Liberdade, que foi um passeio fantástico, magnífico, e vale muito a pena você ir até a ilha, desembarcar, depois voltar lá entre a estátua e o continente, tem uma outra ilha da imigração que vai contar a história muito legal, que é fantástico, vou deixar uma foto aqui, ó, perfeito? Então vale a pena. Então eu tinha muita clareza de que eu queria visitar a Estátua da Liberdade, que eu queria subir em um observatório, Então acho que são 4 observatórios mais famosos, né? Empire State Building, Top of the Rock, o Edge e eu acho que o Flaton. Flaton é uma outra coisa. O Edge tem um outro, não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui para que vocês escolham. Então, eu fui olhar qual era o custo-benefício, qual era o melhor. E é muito legal que você pode comprar ingressos para 3 atrações, para 5, para 7. Então, escolha aquela que vai encaixar melhor no seu bolso, escolha aquela que faz sentido para você. Você pode ter ingressos para passeio, city tour, você pode ter um observatório, você pode ter a biblioteca, museu, o Intrepid, você pode ir no museu do 11 de setembro. E uma coisa muito importante, eu separei 3 coisas. Então eu fui na Estátua da Liberdade, fui no Top of the Rock e fui no Intrepid. Intrepid é um museu que é um porta-aviões, eu sou apaixonado por aviação, então eu fui no Intrepid, no Top of the Rock e na Estátua da Liberdade. Isso foi legal. Só que o seguinte, eu tinha muita consciência de que eu queria fazer esses três passeios, e isso já coloquei no meu orçamento, comprei antecipadamente. Então, quando você compra antecipadamente, é muito legal, funciona muito legal. Você já compra antecipadamente, marca o horário, imprime ou deixa no celular, chega lá, apresenta, pega o seu ticket, sobe, vai fazer o que tem que fazer, vai visitar o que tem que visitar, não perde tempo e tranquilo. Outra questão muito importante por exemplo, uma coisa bem importante. Então agora eu vou falar para vocês sobre o que me facilitou, o que eu corri o risco, mas para mim foi legal. Por exemplo, se eu saísse de Aracaju e fosse para Nova York direto, se eu saísse de Aracaju e a Nova York, eu deixei até a simulação aqui. Imagina que a gente fosse esse ano. Eu quero esse ano, então eu marquei para ir dia 8 de novembro, retornando dia 16.
sai por R$ 3.712, ida e volta só a passagem, saindo de Aracaju. Perfeito. Fiz outra simulação e eu passaria por São Paulo, então eu iria sair de Aracaju cedinho e ia viajar só à noite. Então eu sairia por São Paulo. E o que aconteceu? Eu fiz agora uma outra simulação, que eu vou deixar aqui também, ó, uma simulação saindo de São Paulo direto. Imagina que eu já tivesse São Paulo e sair de São Paulo. São Paulo, Nova York, na mesma data, saindo dia 8, chegando dia 16, voltando dia 16, R$ 2.118. De 3.712 para R$ 2.118, no mesmo voo, no voo mais barato, certo? Perfeito. E aí eu fiz o que? Agora fiz o que? Um voo de Aracaju para São Paulo, que estava por R$ 847. Então, eu posso falar o seguinte, se a gente tem coragem, vou anotar aqui, se a gente tem coragem, por quê? O que aconteceu? Eu comprei o voo Nova York, São Paulo, Nova York, e comprei Aracaju, São Paulo. Então o voo saía daqui de madrugada para São Paulo. Eu fiquei lá o dia todo e embarquei 5 horas da tarde para a Colômbia, e da Colômbia eu fui para lá. E depois eu vou falar um pouquinho sobre esse voo, que é um voo assim legal, um custo-benefício muito legal. Então, somando aqui, se eu tenho 3.712 de Aracaju, São Paulo, eu tenho 2.118 de São Paulo, Nova York. 3.712 Aracaju, Nova York. Tem 2.118 de São Paulo, Nova York. E tenho 847 de Aracaju, São Paulo. Somando 2.118 com 847, deu R$ 2.965. Menos 3.712, eu tenho economia de R$ 747. Tenho economia de R$ 747, que vale muito e já ajuda a colocar lá no orçamento da estadia, que é algo também que vou gravar um vídeo super especial falando de como eu fiquei na 8ª Avenida, do lado da 7ª Avenida ali, pertinho da Times Square, muito bem localizado. E é claro, dependendo do tipo de viagem que você quer. Um ponto importantíssimo também antes de falar desse ponto importantíssimo, eu vou falar para você, então, essa economia. Então, saí de Aracaju pela madrugada, cheguei em São Paulo, fui voar 17 horas, cheguei 9 horas, acho que 9 horas da noite em Bogotá. Então, o ponto muito importante de entender quando você vai pela Colômbia, o que você precisa fazer, mas isso é assunto para outro vídeo que é muito importante. Inclusive, eu tenho até um vídeo ali meu já aí falando um pouquinho sobre isso. Então, outro importantíssimo assim é saber qual é o tipo de viagem que você quer fazer. Eu sou uma pessoa que quer fazer uma viagem econômica, vou prezar mais pela... E aí, existem viagens para todos os bolsos, né? Então, se você... eu prezo mais pela local de estadia. Na estadia eu tenho que ter um banho quente, um banho legal, uma cama boa. Uma coisa, eu já deixo uma dica para você. Se você está disposto a realmente ir para Nova York ou qualquer outro país, ande bastante. Ande bastante. Busque caminhar, caminhe, porque é muito legal. É claro que para você ir em Nova York, as atrações que você tem muita atração. Por exemplo, uma atração gratuita, né? Quando você vai na ponte do Brooklyn, quando você vai para Chinatown, Little Italy, quando você vai para a própria Times Square, dependendo do lugar que você está ficando, você comprar o Metrocard vai te ajudar bastante. Eu comprei o Metrocard porque eu precisava dele para chegar do aeroporto até ao local onde eu ia ficar. Porém, eu andei muito. Eu falo que eu vou colocar aqui para vocês, no primeiro dia, quanto eu andei. O quanto eu andei no primeiro dia. Por isso que é interessante você escolher a data que você vai, a roupa que você vai levar. Então, dica importantíssima para você. Então, basicamente, eu corri o risco para economizar, se fosse hoje, eu correria novamente esse risco para economizar 740 e poucos reais, porque ia me ajudar bastante lá. Então, importante entender qual é o tipo de
viagem que você vai querer. Ah, eu prezo muito pela alimentação, eu prezo pela estadia, eu prezo pela viagem. Quando você consegue colocar isso, são coisas que você não abre mão. O quanto você quer gastar por dia em alimentação. Então, onde eu quero ficar, com qual empresa eu quero viajar, qual tipo de viagem eu quero fazer no tocante ao transporte, quanto eu vou economizar ou gastar por dia com alimentação. E é muito interessante você, quando você vai para um país também, buscar comer algumas comidas típicas. Então lá eu busquei experimentar o cachorro quente normal, tomar algum tipo de refrigerante diferente, comer aquelas comidas de rua ali um pouco diferentes também, comer a pizza de lá, para basicamente ir lá comer um cookie diferente, um cookie muito bom, tomar um sorvete diferente e conhecer realmente a gastronomia daquela cidade. Então eu separei um dia para almoçar bem, um dia para jantar bem e não esquecer do bolso, né? Porque, por exemplo, eu estava andando lá na cidade e eu encontrei a moça vendendo uma quentinha na rua ali, onde todo mundo estava comprando. Eu falei, eu comprei, era $10, então era R$ 50, né? Mas se você converte, você não diverte. Então, quando você separa o quanto você quer gastar durante a sua viagem, isso vai te ajuda muito e te ajuda posteriormente a realmente não dar aquele peso na consciência. Então, eu quero uma viagem econômica, eu prezo por isso, eu prezo por aquilo, quanto eu vou gastar por dia? Então, olha, durante uma semana, é claro que eu fui sozinho, fiquei em um lugar bem mais tranquilo, andei bastante, separei os lugares que eu queria ir, então eu gastei, acho que foram $200 a semana. Eu separei, vou gastar X dólares por dia, eu fiquei 6 dias, gastei $200 só com alimentação. Claro que teve outros momentos que eu gastei um pouquinho mais porque eu queria comer um prato diferente, né? Então é muito importante você ter isso aí, certo? Então, a dica de hoje fica aquela importantíssima, de onde você vai sair, e vale muito a pena você usar o Google Flights, o Google Voos, para que você realmente saiba a disponibilidade de voos e o valor que você tem para utilizar. Então, isso é uma dica importantíssima. E uma coisa bem interessante, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, coloca nos comentários aqui que ajuda a gente. Tem muita coisa para falar para vocês, muita coisa. Tem muitos vídeos para a gente colocar junto aí dos nossos vídeos. Tem muitas fotos, tem algo assim que tenho certeza que vai ajudar vocês muito. Certo? Então, comenta aqui. Se já gostou, curte para ajudar a gente está começando agora no canal para ajudar a gente. Se você ficou aqui até agora, deixa aqui embaixo o que você gostaria de saber mais para que a gente transforme a sua inexperiência em uma experiência agradabilíssima, como eu estou fazendo com as minhas, beleza? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.